distorcendo quem nós somos, quem nós nascemos para ser, o nosso chamado, o plano original de Deus na nossa vida, e isso vai ficando completamente atacado pelo inimigo, adormecido, deixado de lado, e a gente não consegue compreender para o que nós fomos chamadas. Nós não conseguimos compreender qual é o plano original de Deus na nossa vida. E quando você entende que não importa o que tenha te acontecido, não importa a fase que você está vivendo ou que você viveu, você continua sendo a imagem e semelhança de Cristo. E quando a gente consegue colocar isso como uma verdade na nossa mente, é cura, é bálsamo. Porque até então a gente fica se menosprezando, se diminuindo. Um grande mal que nós temos vivido, a comparação. A comparação é uma tragédia, porque você deixa de ser quem você é para se comparar com outra pessoa. E nisso você se distancia daquilo que Deus enxerga de você. Como eu faço para passar para o próximo slide? Eu trouxe aqui uma imagem e o versículo, chave da nossa palestra. Essa imagem aqui demonstra o homem sendo feito do pó, mas a imagem e semelhança de Cristo. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu estou só introduzindo o tema para você. Eu estou apresentando o que tem a ver. Quando diz que você é a imagem e semelhança de Cristo, não quer dizer que você tem um corpo igual ao de Cristo, de Deus. Porque Deus é Espírito. Então, ali está falando sobre parecença. O que é parecença? É você ter características de Cristo. E isso a gente vai ver aqui no próximo slide, o que é ter as características de Cristo. Uma boa notícia que eu tenho para você. Você é perfeita. Você pode glorificar a Deus por isso? Você é perfeita. Eu vim aqui hoje, nessa tarde, para dizer para você, mulher, você é perfeita exatamente como você é. Não tem nada de errado com você. Não se compare, não se diminua, não se agrida emocionalmente por achar que alguém é melhor do que você. Quer ver algo que as mulheres são muito atacadas? Quando ela tem um relacionamento ou quando ela gosta de uma pessoa e essa pessoa não chega junto, não dá atenção, ou abandonou, foi viver com outra pessoa, e você começa a falar assim: o que essa pessoa tem que eu não tenho? O que essa mulher tem que eu não tenho? Ei, o problema não está em você, não. Você é perfeita. Você é imagem e semelhança. O problema está em quem não soube reconhecer o teu valor. Mas quando você sabe reconhecer o teu valor, a voz do engano não te engana. Aleluia! Você tem uma essência divina dentro de você. O que é ter essa essência divina? É ser parecido com Cristo. Parecido com Cristo nas características dele, nas características de Deus. Você tem pensamento racional, pensamento lógico. Você pode ser o que você quiser, a profissão que você quiser ter. Você tem capacidade para isso, porque você tem algo que Deus tem. Pensamento racional. Haja luz, que haja. Antes era sem forma e vazia, mas agora ele faz existir, porque ele tem pensamento racional. E você está se limitando por quê? Se você é a imagem e semelhança de Cristo, se isso entrar em você como uma verdade, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você tem capacidade de escolha. Você pode escolher o que você quer viver. Entenda uma coisa: Deus, ele não tem um futuro determinado para você. Mude o teu pensamento com essa chave. Deus, ele tem um futuro planejado para você.
Mas as suas escolhas, elas irão te aproximar ou te afastar dos planos originais que o Senhor tem para a sua vida. Será que Deus colocou uma arma na mão de uma pessoa e falou para ele, assalta? Não. Será que Deus falou para aquela mulher, tira esse filho? Ele falou isso? Não. Capacidade de escolha. Deus, Ele escolhe, Ele decide. Ele viu que não era bom que o homem vivesse só e fez uma auxiliadora para Adão. Ele teve capacidade de escolher. Adão continua sozinho ou Adão agora tem uma pessoa com ele? Você também tem capacidade de escolha. Olha quantas boas notícias eu vim entregar para você hoje. Às vezes você está lá se achando destruída, se achando inferior, se achando a menor de todas as outras mulheres. Mas isso é a mentira que quer deturpar o que Deus pensa sobre você. Essa é a mentira que quer te afastar do propósito de Deus na sua vida. Entenda outra coisa. Quando você está passando por dores, por sofrimentos, aquilo dali não é para te matar, é para te aperfeiçoar. A palavra vai dizer, lá em Isaías, que Jesus ele foi um homem de muitas dores. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado. Mas sabe o que esse cenário causou nele? O aperfeiçoamento para viver o plano que Deus tinha para ele. Quando Jesus, ele vai lá e ora, Senhor, ele estava ali prestes para ser crucificado. E ele se retira para orar. E ele fala, Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, a vontade de Deus. O eu quero, tem destruído vidas, mas o seja feito conforme a sua vontade te leva a cumprir o plano que Deus tem na sua vida. Não tem mulher derrotada aqui, não tem mulher abandonada aqui, não tem mulher rejeitada aqui. Você é amada por Deus, você é extraordinária. Deus te acha incrível. Aleluia. Ele te ama, Ele te admira. Quando a gente age com o nosso querer, com o nosso eu, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Quando a gente age com o nosso eu, com o nosso querer, a gente bota tudo a perder. Mas se você tiver a humildade para reconhecer quem é o dono dos teus dias, quem é o dono da tua vida, quem tem autoridade para fazer, para desfazer, eu tenho certeza que você vai viver os propósitos de Deus na sua vida. Você é parecida com Ele em amor, porque Ele amou, nós podemos amar. Você ama o teu marido, você ama teus filhos, você ama, porque você foi amada primeiro. Aleluia! Como você ainda pode se desprezar, se menosprezar, se inferiorizar? Mulheres, desenvolva o amor próprio. É verdade. E amor próprio não é egoísmo. É Deus, aleluia. Amar ao outro como a ti mesmo. Para você amar outra pessoa, você precisa estar em dia com você. Você precisa se amar. Você precisa se cuidar. Você precisa investir em você. E portanto te amar. Oh Deus, portanto me amar. Ele entregou o filho dele para morrer naquela cruz por nós. E o véu foi rasgado. E você tem acesso ao Pai. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Você tem as criatividades. Você pode criar. Ele fez o homem, ele fez a terra, ele fez o mar, ele fez os passarinhos. Ele fez cada florzinha que enfeita a tua casa. Você é uma mulher criativa. Para de achar que você não tem valor.
você pode criar tantas e tantas e tantas coisas. Como que você acha que a tua vida se resume em uma cama, em um choro profundo? É verdade. Meu Deus. Se você entender o poder que há dentro de você, por ser imagem e semelhança de Cristo, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem síndrome do pânico. Olha, eu trabalho diariamente com isso. Eu atendo diversos tipos de enfermidades mentais durante toda a semana. Às vezes eu chego no final do meu atendimento e eu fico pesada de ver tanto choro, tantas lágrimas, tanta falta de autoaceitação. As pessoas se judiam demais. Nem todas são cristãs, mas como eu gostaria de falar para cada uma delas: há um Deus que te tira desse cativeiro. Há um Deus que é o terapeuta dos terapeutas. Há um Deus que é o médico dos médicos. Há um Deus que pode fazer o que eu não posso fazer. Aleluia! É claro que nós precisamos dos profissionais. Eu não estou anulando a minha própria profissão. Mas eu estou reconhecendo que eu ajudo, mas quem cura é Deus. Só Deus pode curar, só Deus pode transformar. Você tem as emoções e Jesus chorou. A gente tem tantas emoções aqui expostas na Bíblia que eu poderia citar, mas eu vou me adiantar mais para a gente poder ganhar tempo. Noção de justiça, de moralidade, tudo isso Deus tem e você também tem. Porque você é imagem e semelhança de Cristo. Porque você tem a parecença de Cristo. Não é cabelo, não é corpo, não é braço, não. Você tem aquelas características. E eu entro agora em um assunto muito forte. Eu acho que o ponto fulcral aqui da nossa palestra: desconstrução da identidade. Você sabia, mulheres, que tudo que foi dito e vivido na sua infância ganha um peso incrível de influenciar a sua vida para sempre? Quantas mulheres ouviram essas palavras ainda na sua infância, na sua adolescência? Porque tudo que os pais falam na infância se torna uma verdade. Eles são os seus heróis. Nossos pais são os nossos heróis. Eles falaram, aquilo é verdade. A gente não tem filtro. A gente não sabe ver que, poxa, isso que mamãe está falando não é uma verdade. Eu não sou isso que ela está falando. Ah, meu pai abandonou a nossa casa, foi viver com outra família porque ele não nos ama. Agora eu carrego a ferida do abandono, da rejeição. Uma criança não tem filtro, ela não sabe discernir que não é porque o pai foi embora que ele não a ama, que não é porque a mãe a trata daquela forma que ela não tem valor. Por isso eu digo, o teu valor é você que tem que saber qual é, e você tem que entender que o seu valor principal está em Cristo, Jesus. Porque se você coloca o teu valor em outras pessoas, se você terceiriza a responsabilidade de outras pessoas te fazerem feliz, se porventura uma pessoa dessa sair da sua vida, ela leva junto a sua felicidade. E aí a gente vê mulheres se arrastando porque foi abandonada por um marido. Claro, isso é doloroso, ninguém quer passar por isso. Mas é muito mais fácil de passar quando você compreende o teu valor. Quando você entende que independente de homem, de marido, seja lá quem for, você é maravilhosa por você ser quem você é, do jeitinho que você é. Mas o nosso cérebro, ele é tendencioso ao negativo. Então a gente já começa a se machucar, a se acusar, a falar palavras ruins pra gente. Vai pra frente do espelho e fala: é essa barriga, é esse cabelo. Para com isso. Para de se maltratar, porque se você não se amar, nenhum outro amor vai ser verdadeiro sobre você. E entenda que a forma como você se vê é a forma como as pessoas vão se ver. E lá em Provérbios, Salomão vai nos dizer que assim como o homem pensa no coração, assim ele é. O que você tem pensado sobre você, mulher de Deus?
O que você tem pensado sobre você? Isso vai interferir em toda a sua vida. Sabe o que isso vai interferir? Aquele plano original que Deus não determinou para a sua vida, mas que Ele planejou. E somente nós poderemos frustrar ou realizá-lo. Então, voltando aqui, tudo isso que nós já escutamos dos nossos pais um dia, ou um cenário que você viveu, independente de frases, vai desconstruir, vai atacar a tua identidade. Quem aqui não precisa se levantar a mão e identificar, só para refletir? Quem aqui nunca ouviu? Você não vale nada, garota. Você é uma burra. Você não dá conta disso. Essa garota é um capeta. Você foi um erro. Eu nunca te quis. Você é um aborto mal sucedido. Ela não é tão bonita quanto a irmã dela. Ela é preguiçosa. Ela não serve para nada. Eu não te amo. Ninguém nunca vai te amar. Você é a continuidade da história dos teus pais. Eles foram os fracassados. Sua mãe era uma prostituta, teu pai era um alcoólatra. E você é a extensão disso. Cuidado com o que você acredita. Cuidado com o que você acredita. Filtre o que entra na sua mente, porque isso vai desconstruir a tua identidade. E aí muitas pessoas crescem com feridas de rejeição, com feridas de abandono, com problemas psiquiátricos, sendo dependentes de fármacos, depressivos, ansiosos, síndrome do pânico, agorafobia, diversas enfermidades mentais que vão te afastar de você mesmo. E isso gera diversos transtornos na nossa vida. Diversos transtornos. De repente, o teu pai foi embora de casa e agora você, ainda adulta, acha que foi rejeitado por ele. E você cresce com essa ferida de rejeição, de abandono. Sabe o que acontece? Teus relacionamentos não vão bem, porque você continua vendo na imagem do seu marido o seu pai. E isso se torna um vício emocional. E existe, pasme, existe vício emocional. E sabe o que é o vício emocional? É ficar viciado em sofrer. É como um cadeado e uma chave. Ele tem um encaixe perfeito. Aquilo dali, por mais que você não entenda, porque é de uma forma inconsciente, te gera prazer. Se sentir vítima, se sentir frágil, vulnerável. Não é isso que Deus tem para você. Deus, Ele não te deu a cadeira de vítima. Quem nos dá a cadeira de vítima é o inimigo. Ele quer mesmo ver você frustrada. Ele quer mesmo ver você derrotada. Ele quer que você culpe Deus. Ele quer que o seu relacionamento com Deus seja desfeito. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não nos dá a cadeira de vítima, não. Ele nos dá a cadeira de honra. Ele te dá a cadeira de filha. Pastora Cecília falou aqui sobre herança. Você é herdeira do reino. Você é herdeira de um Deus todo-poderoso que pode operar milagres, quebrar cadeias, transformar vidas, restaurar sua mente, te conduzir a um futuro profético. Mas para isso, todas as crenças limitantes que estão dentro de você, causadas por essas frases que um dia você ouviu, ou outra frase que está martelando aí na sua mente agora, mas que você vai ser liberta nesse momento, em nome de Jesus. Abusos sexuais, que muitas mulheres foram vítimas ainda na infância. Faz parecer que todos os homens são iguais. Muitas mulheres não conseguem sentir prazer com seus maridos porque foram abusadas ainda na infância e carregam essa ferida até hoje. Não são curadas, não são tratadas. E sabe o que acontece? Tem um casamento infeliz. E lá atrás, você já sofreu vítima de um abuso.
E hoje você ainda tem que carregar esse jugo? De forma alguma. Deus te deu o teu marido e deu você para o seu marido, para que ambos possam provar do prazer conjugal em todos os níveis envolvidos. Mas o abuso sexual faz entender que não temos valor. Fomos invadidas, fomos tocadas sem a nossa permissão. E isso faz você crescer, se tornar uma pessoa, uma adulta, cheia de vícios emocionais. A chavinha continua entrando no cadeado de um encaixe perfeito. E aí, você se menospreza, você se machuca, você se frustra. Tudo isso são crenças limitantes. Mas Deus, Ele te dá hoje a oportunidade de você romper com todas essas crenças limitantes que ocuparam a tua mente até hoje e restaurar você em uma nova mulher. Uma mulher liberta, uma mulher curada. Não tem mais esse pensamento de depressão, de suicídio. Quantas mulheres querem tirar a própria vida porque foram feridas ainda na sua infância, porque foram machucadas? Isso é muito grave. Isso é o que a gente chama de crenças limitantes. Tudo isso que nos acontece a partir de coisas que nos falaram ou nos fizeram. Mas quando você entende isso, você começa a ter a oportunidade de transformar. Porque a gente só muda aquilo que a gente identifica. Então o primeiro passo é identificar para poder curar. E hoje eu estou aqui como um instrumento do Senhor, trazendo a identificação de algumas feridas que podem estar na sua alma, quebrando teu coração. Não deixa o orgulho dentro, não. Porque é o orgulho que nos impede de estar ali com um coração humilde, derramado diante do Senhor e experimentar de transformações. Passa para mim. Tudo isso te distancia de quem você verdadeiramente é. Tudo aquilo que eu falei para você até agora, sobre crenças limitantes, sobre abusos, sobre frases que te falaram, te distancia de quem você verdadeiramente é. É criada uma camada protetora para esconder os estragos que estão em você. E que estragos são esses? Compulsões alimentar, por compras, estética, diplomas, relacionamentos. Estragos complexos de inferioridade, orgulho, soberba, dependência emocional, rejeição. As crenças limitantes têm a capacidade de desconstruir você, causando tudo isso. E aí você já viu mulheres viciadas em estéticas, viciadas em comprar. A vida financeira já está uma lástima, está tudo degringolando já. Todo excesso esconde uma falta. Os excessos das compulsões. Você não está comendo alimentos, você está comendo emoções. Tudo isso aponta a falta que está dentro de você. Comprar, 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 comprar. Briga nos lares. Mulher, para de gastar um pouco. Mulher, não é assim. São compulsões, são faltas que estão dentro de você, vazios emocionais que estão tentando ser preenchidos desta forma, mas que nunca serão preenchidos. E você vai continuar nesse vício emocional, como uma fratura emocional, te levando a continuar fazendo as mesmas coisas. Se você não receber hoje essa palavra e deixar a sua mente transformar. Pessoas que não foram validadas pelos seus pais, que não foram reconhecidas, elas precisam de alguma forma ser reconhecidas. E muitas fazem cursos, diplomas, certificados, porque ainda esperam um elogio. Parabéns, mais um certificado. Aquilo faz ela se sentir alguém. Ei, Deus faz você se sentir alguém todos os dias. Você ainda não entendeu que você é filha amada. Você não precisa de um monte de comportamentos compulsivos.
se preencher um vazio que só Deus vai poder preencher. Aleluia. Todos os seres humanos têm um vazio dentro de si que é impreenchível por homens, que é impreenchível pelo amor de homens, por compras, por diplomas, por estéticas. Todos nós temos um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. É o tamanho exato de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que só Ele vai poder preencher o vazio que está dentro de você. Só Ele vai poder preencher esse vazio que está dentro de você. O tamanho é exato, a forma é exata. Não procurem em outros lugares. Aleluia. Procure em Cristo, que é de Cristo, porque só Ele vai poder te curar, só Ele vai poder te sanar. Aleluia. E pra gente já ir finalizando aqui, os estragos e a aparência impedem de vivermos quem nascemos para ser. Eu acabei de falar dos estragos: comportamentos compulsivos, complexos de inferioridade, orgulho, soberba, vaidades, prepotências. Tudo isso são os estragos. E aqui, para você entender, no centro é você. A imagem e semelhança é você, na tua essência, perfeita como Deus te criou, na parecença genuína dele. Mas aqui, você foi atacado por um pai, por uma mãe, por um vizinho, você foi vítima de abuso. Aqui, no centro de tudo, o diabo tentou te desconstruir. E sabe o que acontece? Você recebe essa segunda camada, chamada de estragos. É aonde a nossa identidade é distorcida. Olha aqui, você em essência genuína, sendo sufocada pelos estragos. Eu sou rejeitada, eu não sirvo para nada, ninguém me ama, eu sou extensão da minha família, eu sou continuidade dos desastres que aconteceram lá. Meu marido não me acha bonita, ninguém me acha bonita. A tua essência genuína de imagem e semelhança é sufocada pelos estragos. E aí, você não quer mostrar para ninguém que você está estragado. Vamos dizer assim, que o seu emocional está adoecido, que você se sente inferior. Então, aonde você recorre? A aparência. A aparência é essa camada protetora para esconder os estragos. Você já ouviu aquela frase? Fulano vive de aparência. E, ó, isso é aparência. Ela não é nada daquilo dali. Viver de aparência é viver o engano. Viver de aparência é viver distante daquilo que Deus sonhou, planejou, formou. Quando você ainda estava lá no ventre da sua mãe, o Salmo 139 vai dizer que você ainda era uma substância informe. E Ele já conhecia até o último dia da sua vida. Sabe o que é isso? É o plano que Ele tem para você, o planejado, não o determinado. Ele já tinha tudo planejado quando você ainda era aquela substância informe no ventre da sua mãe. Mas o que te aconteceu e você não filtrou, até porque a grande maioria acontece na infância e realmente não tem o filtro, isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até o momento que você identifica e começa a mudar, a transformar. Viver de aparência é viver distante da identidade que Deus tem para você. Pode avançar o próximo? Viva quem você nasceu para ser. Assuma a sua verdadeira identidade. Você é filha amada do Pai. E aí, para a gente finalizar aqui, eu trago um versículo para você ter a certeza que você é filha amada do Pai. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo.
Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5:12.